Sempre que se refere a mim, diz, manda o poeta Mário Quintana. Eu sou jornalista, é a minha profissão. Poeta é o Estado. Um estado assim como o estado de graça ou o estado de coma, conforme o poeta. Esse cigarro que tu acendeste foi uma forma disfarçada de suspirar? Não, eu sempre que eu acendo um cigarro, me sinto mais seguro. Esses que aqui estão, atravancando o meu caminho. A Baiana, que era a diretora da rádio, era muito amiga dele, disse, vamos fazer entrevista, porque as músicas... E ele não queria fazer. Mas a Baiana insistiu. Tá bom, eu vou fazer. Primeira coisa que ele fez, tirou a dentadura. Ou seja, para mostrar que estava de mau humor. E a primeira coisa que ele disse, não tenho música. Eu nem escuto música. Não tenho... Eu digo, Mário, bom. Ele terminou, inclusive, revelando coisas lindas. Ele era lindo falando. De repente, ele derramava umas coisas que a gente juntava como poemas. A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos. Eu sou como um arqueólogo decifrando as cinzas de uma cidade morta. Ele faz aquilo que ele, com a sua sensibilidade, com o seu senso de humor, acha que deve fazer. Daí a originalidade da sua poesia, que é uma poesia que comove e até diverte pela delicadeza e pelo senso do humor. Aquela foto em que estão os poetas todos reunidos assim, né? A gente começa a ver qual é o lugar do Quintana ali, né? E tem muito disso, o lugar de ser, embora ele não fosse uma pessoa popular que gostasse da cultura popular, né? Ele não era uma pessoa que gostava de carnaval, futebol, coisas assim. A poesia dele comunica justamente com essas pessoas. O Mário é uma dessas vozes que rompeu o equívoco entre poesia e povo. Muita gente começou a ler poesia, se perguntava depois, isso é poesia, a partir do Mário. Né? Que é algo que a crônica brasileira conseguiu fazer. O Mário consegue fazer algo semelhante ao que a crônica brasileira fez com poesia. No livro Lili Inventa o Mundo, Mário Quintana declarou que uma vida não basta apenas ser vivida, ela também precisa ser sonhada. A pesquisadora Tânia Carvalhal, organizadora de sua poesia completa, diz que essa afirmação parece resumir toda a sua obra, pois é lirismo que anda no ar, o poético disperso no mais prosaico e onírico que ele consegue catalisar. O próprio Mário Quintana, no poema Dedicatória, diz: por isso minhas palavras são cotidianas como o pão nosso de cada dia, e minha poesia natural e simples como a água bebida na concha das mãos. Ele desejava que o seu poema fosse imediatamente captado, imediatamente introjetado. Ele falava para seus leitores. E justamente ao falar para seus leitores, ele reproduzia aquilo de mais íntimo, de mais interior. A Rua dos Cataventos é uma Porto Alegre tão mágica. Tão mágica. Como eu não vivi aquele tempo, eu costumo perguntar, e algumas pessoas falam, não, é muito mais a poesia dele, o olhar dele sobre a cidade que deu aquela dimensão, né? Isso faz parte dessa estirpe de artista que parece embelezar a realidade, né? Ele parece contaminar a realidade e não o contrário. A gente tem a inspiração, a coisa não é... A coisa já vem, mas de repente vem. Mas não é só o santo baixar, não é? É preciso a gente puxar o santo pelos pés, não é? Aí que está a coisa. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Eu entrava direto pro quarto, sem bater, sem nada, né? E ele estava sempre sentado assim, com as pernas dobradas, a prancheta no colo. Então eu sentava na cadeira ali do lado, ele ficava na cama e ele lia o que ele tinha escrito. Então depois ele passava limpo e me dava o original, escrito à mão mesmo, né? Ele fala muito em morte, em vários poemas. Aí eu falava, bom, Mário, tá sempre falando em morte, né? Então eu vou ter que pesquisar. Mas teve algumas vezes que eu disse, olha, eu acho que eu já ouvi isso antes, Mário. O meu pai trabalhava no Correio do Povo. A mesa dele era do lado da mesa do Mário Quintana, assim. E me fez escrever uma história para o Mário Quintana. E eu
Só me lembro que ele escreveu uma história sobre um moço velhinho. Eu só me lembro disso. E veio um bilhete, assim, um poeminha, com a letra dele, né? E era assim: Maria Cláudia, o teu bilhete me deixou muito alegrete. Aqui vai todo o carinho daquele moço velhinho que está te escrevendo esta com a alma toda em festa. E tinha muitos amigos, né? Muitos amigos. E a biografia dele é rica, essa coisa dele caminhando na Praça da Alfândega, tem várias fotos dele, frequentador assíduo, todos os dias na Feira do Livro, até porque ele morava ali perto, trabalhava no Correio do Povo, então a Feira do Livro, a Praça da Alfândega era um habitat dele também, né? E era muito bom a gente ter ali esse poeta. E outra coisa fantástica, o Mário, dentro daquele artigo, Caderno H dele, por exemplo, pessoas que nunca leram poesia, que nunca se interessaram por poesia, tem aquelas frases do Mário de cor, tem pessoas que vira e mexe, elas se citam uma frase dessa. E ele dizia que ele era um menino azul atrás de uma vidraça, porque ele olhava através da vidraça as outras crianças brincando. E eu acho que é por isso que ele virou um poeta, porque é uma criança que era frágil, não podia brincar com os outros meninos, né? E que desde pequeno já aprendeu francês, né, em casa e tudo. Ele diz que não precisava viajar porque, né, a imaginação, né, ele já viajava. E quando ele foi para o Rio com o Luiz Fernando Veríssimo e a Lúcia, eles perguntaram para ele qual é o lugar do Rio que ele achou mais legal. Ele falou que eram os túneis, porque ele descansava o olhar, né? Nem tudo estará perdido enquanto os nossos lábios não esquecerem teu nome, Cecília. Depois de Alegrete, ele viveu sempre de pensão em pensão, hotel em hotel, e tinha dificuldade de estabelecer uma residência. Ele veio para o Rio, né? Também aqui era hotel e tal. Aqui ele conheceu a Cecília Meirelles, a grande musa da vida dele, um amor platônico, como tantos outros que ele teve. Sempre tinha uma piadinha, sempre tinha uma brincadeira, né? E bom humor, sabe? Bom humor e, às vezes, sarcasmo, ironia. Ele foi atropelado uma vez, foi parar no hospital, né? Foi atropelado chegando para trabalhar no Correio do Povo, na Calda Júnior. Aí disseram para ele: você tem que botar uma placa de platina no senhor. Ele: então agora você é um poeta de valor. Quintana foi um trabalhador da palavra, alguém que viveu da sua palavra, da sua poesia, e que trabalhou seriamente. A obra completa dele é gigantesca. É uma aula de filosofia, tem muitos toques psicanalíticos, e isso tudo com uma sensibilidade muito grande, um humor refinadíssimo. Por isso que ele é atual. É um poeta completo, sabe? E ele vai ser cada vez mais lido e cada vez mais valorizado. O Mário fazia parte da gente, fazia parte do cotidiano, fazia parte da conversa, e eu acho que faz ainda.